Boa noite a todos. Graças a Deus, né? Graças a Deus neste momento. Vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores que nos acompanham e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Sintam amados e acolhidos. Graças a Deus. Graças a Deus, hoje vamos ter a palestra com a mentora Celeste Maria. Vamos falar sobre a fé que nos une, tá? Graças a Deus. A primeira leitura do Evangelho é da mentora Diva. Graças a Deus. Boa noite a todos. Retribuir o mal com o bem. 225. Retribuir o mal com o bem. Aprendeis que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeia e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estás nos céus, e que faz-se levante ao sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que com isso fazei mais do que os outros, não fazem outro tantos os pagões. Digo-vos, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá? Uma vez que a pessoa de má vida também ama os que as amam, se o bem somente o fizeste ao que vos fazem, que mérito se vos reconhecerás? Dando que o mesmo faz a gente de má vida. Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá? Quando as pessoas de má vida se entreajudam dessas maneiras para oferir a mesma vantagem, pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus.
Sede, pois, cheio de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos e aos mais sublimes aplicação desses princípios, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar. Neste passo, não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura presume confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que está ali, quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar desta atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. A diversidade na maioria de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da simulação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve no agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois significar que não se deve estabelecer diferença algumas entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que ele manda-se der no coração. Assim ao amigo, como ao inimigo, os mesmos lugar, uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos servimos do mesmo termo, para experimentar matizes diversos de um sentimento. A razão cabe estabelecer as diferenças, conforme aos caos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o conecta de um inimigo, nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, é perdoar-lhes sem pensamentos ocultos e sem condições o mal que nos causam. E não é por nenhum obstáculo e reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pensar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em si, apresentando ocasiões. É abster-se que por palavras, que por atos, de tudo que as possas prejudicar. E, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Graças a Deus. Aqui no Evangelho vem nos ensinar um pouquinho sobre os nossos amigos e talvez os nossos inimigos, a pessoa que quer o nosso
mal, não quer fazer, às vezes tem inveja da gente, quer fazer uma intriga sobre a gente. Aqui o Evangelho fala para a gente amar nossos inimigos. Amar essas pessoas que têm o pensamento ruim conosco, mas não amar, não fala desse amor que é trazer essa pessoa para dentro de sua casa, não é trazer, conviver com essa pessoa igual você convive com seu amigo, seu irmão, sua família. Para a gente amar ela de forma diferente, não guardando ódio, não guardando rancor, fazendo sempre uma prece e emanando para aquela pessoa. Se ela estiver precisando de ajuda, vamos estender a mão. Vamos fazer, mostrar para eles que nós somos diferentes e que nós devemos fazer o melhor. Mas deixa um alerta para a gente saber quem é que está do nosso lado. É que fala do coração. Os nossos amigos, os nossos parentes, irmãos, quando está próximo da gente, a gente sente o coração leve, sente essa pessoa, eu me sinto bem perto dela. Quando já é uma pessoa que te traz uma energia pesada, que te quer o mal, que quer tirar de você aquela paz, seu coração ali sente, fica um pouco pesado, fica um pouco fechado ali para aquela pessoa, mas aí não cabe a nós julgar aquela pessoa e nem virar as costas. Vamos fazer prece, vamos falar. Vai ser diferente. O que eles emanam para mim não é isso que eu vou aceitar e nem que eu desejo para ele. Se ele emana energia negativa, eu vou emanar positiva. E se o que eles emanam para mim for negativo, eu não aceito, porque eu sou de luz e eu quero o bem. Nós estamos no caminho do Cristo e é isso que nós temos que seguir. Graças a Deus. Convido a mentora Celeste Maria para dar continuidade aqui na nossa palestra de hoje. Graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje nós trazemos, o estudo da a fé que nos une. Segundo o Espiritismo, a verdadeira fé não é uma crença cega ou imposta, mas sim a fé raciocinada. Ela une as pessoas através da compreensão lógica das leis divinas, unindo o esforço humano e amparo divino na jornada da evolução. A visão espírita sobre esse sentimento baseia-se em pilares essenciais. Então, esses pilares são a fé raciocinada. O que é a fé raciocinada? Diferente da fé cega, que exige a aceitação dos dogmas sem questionamentos, a fé espírita convida ao estudo e à lógica. Allan Kardec definiu que fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, aqui vem nos explicar que essa fé raciocinada é aquilo que nos traz clareza, que é diferente daquela fé cega, que é aquilo que impõe, às vezes, em alguns dogmas, você que te leva a aceitar aquilo sem questionar. Então, e a fé raciocinada já nos dá a liberdade para questionar, porque o Allan Kardec, quando ele trouxe essa codificação do Espiritismo, ele fez muitas perguntas. Tudo aquilo que ele tinha dúvidas, ele perguntou, porque ele queria obter respostas. Então, ele trouxe algo que a gente pode provar e sentir, Então, não é aquilo só que foi falado sem ter no que se apegar para ter uma clareza, para trazer verdade. Fé humana e fé divina. O Espiritismo divide a fé em dois aspectos complementares. A fé humana é a sua própria vontade, confiança em si e esforço para agir corretamente. A fé divina é o amparo, a inspiração e a providência de Deus atuando em sua vida. Fé com certeza de porvir. Saber que somos espíritos imortais
em constante evolução, através da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, dá sentido às dores do presente. Isso transforma a fé em uma âncora de paz, paciência, coragem e não em passividade. A fé transformadora. A verdadeira fé não é apenas um sentimento inerte, mas uma força de ação que se materializa na prática do bem. Como diz o lema fundamental da doutrina, fora da caridade não há salvação. Logo, a fé une as pessoas através do amor ao próximo e do trabalho conjunto. Então, essa fé fala que transforma, né? Porque quando você acredita que tudo aquilo que você faz para o bem, que ele volta para você, então você começa a prestar sua caridade sem necessidade de esperar algo também, né? Aquilo ali já é de dentro. E essa fé, ela, quando fala que a fé ela não é imposta, porque a fé ela é construída. Dia a dia vai se construindo dentro de você. Eu acredito, então cada dia tem algo que você vai te trazendo clareza e você vai acreditando, você vai tendo certeza, né? Então traz essa certeza. Então não é algo que só fala, você tem que ter fé. Não, constrói dentro de você. Cada dia você sente essa transformação e você acredita, né? Para se... Aqui, outra coisa. O Espiritismo contribui para uma compreensão profunda da fé ao propor uma abordagem racional e lógica sobre ela, diferente de uma fé cega baseada apenas na aceitação de dogmas. O Espiritismo, codificado por Allan Kardec, defende uma fé raciocinada, ou seja, uma fé que apoia na razão, na observação, na coerência com os ensinamentos morais de Jesus. A fé é um sentimento inato dos seus destinos futuros e a consciência das grandes faculdades depositadas em germe do seu interior, a desabrochar e crescer pela ação de vontade. A fé raciocinada não rejeita a razão, fundamenta-se na verdade, não compactuando com a mentira, diverge na fé cega que tudo aceita. Então, aqui é para a gente fazer uma reflexão, né? Nem tudo aquilo a gente deve aceitar, né? Então, a gente tem que estar bem, estudar, né? E prestar muita atenção no que a gente ouve, no que a gente vai seguir, porque muitas vezes nós podemos ser enganados também, né? Como o Cristo fala, né? Muitos vão ensinar em meu nome, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso e ver se é verdade, se há clareza, né? Nas falas, se há clareza. Fé não é só acreditar em Deus, é uma força viva e transformadora. Como foi falado no Evangelho, igual fala dos amigos e dos inimigos. Quando o amigo se aproxima de você, te dá bem-estar, você sente bem. Quando é um inimigo, já te traz uma certa rejeição. Então, tudo aquilo que é bom, você sente em paz. O que é ruim te traz desconforto, né? Então, é mais ou menos assim a questão do que a gente vai acreditar, né? O que a gente para nos trazer a verdadeira fé. Pode a fé ser raciocinada ou cega? Nada examinando, a fé cega aceita sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão, levada ao excesso, produz o fanatismo. Então, aqui fala, né, que essa fé cega, ela leva ao fanatismo, né? Porque, às vezes, é muito usada a fé para construir muitos palcos, né? E chega uma hora que essa fé, ela vai chocar com a razão, porque não vai ter verdade, não vai ter clareza, né? Não vai trazer nenhum resultado também, né? E o nosso propósito aqui na Terra é transformação, é crescimento, né? A fé inabalável, segundo o Espiritismo, não é a ausência de dúvida momentâneas, nem negação da dor. É antes a capacidade de manter a confiança no bem maior, mesmo quando tudo à volta parece desabar.
ela não se desespera diante das provas da vida, porque compreende que tudo tem um sentido e um tempo certo no plano divino. Então, que fala que essa fé aconteça o que acontecer, mas se você acredita, né? Se você acredita, você vai estar firme, né? Nos seus propósitos. Pode vir a tempestade, você vai passar por tudo aquilo, pode cair, né? Porque fala que não é a ausência de dor, né? Pode sentir dor, mas você não vai ficar ali. Você vai se erguer, vai tomar um impulso e vai erguer. Então, essa fé inabalável é essa que não te deixa naquele mesmo lugar, né? Pode vir as tempestades, mas a sua confiança permanece, né? Agora, independente, a fé cega. A fé cega ali no primeiro, às vezes no primeiro tropeço ali, você já vai desistir, né? Já vai deixar de acreditar. Então, aquilo que você acreditava antes, você já vai, né? Como se o vento vai levando. A fé verdadeira é a força que nos move, luz que inspira, o poder que nos capacita e torna possível o que aos olhos da dúvida parecia inalcançável. Eu achei muito bonito isso aqui, né? Essa força que a fé nos traz, né? Às vezes aquilo que você acha impossível, eu não vou conseguir. E quando você acredita, né? Você é inspirado, né? Traz essa luz, essa força, né? E às vezes você até depois, quando chega lá na frente, você surpreende, né? Como que eu cheguei aqui? Então é através da fé. Tudo aquilo que a gente acredita e que a gente nunca negue a nossa fé, eu acredito nisso, e aí isso aqui é certo, eu não desisto, então a gente vence. É pela fé que nós vencemos. É preciso cultivar em nossos corações uma fé serena, que não se abala diante dos desafios, nem recue diante dos obstáculos que a vida nos apresenta. A fé raciocinada é aquela que caminha lado a lado com a razão, uma fé que busca compreender, que se aprofunda no saber, que questiona, reflete e se fortalece no entendimento. Então fala, essa fé é serena, ela é tranquila, ela não te abala, não te deixa desorientado, né? Porque você acredita em algo, né? Pode até cair, mas eu não vou me destruir toda por esse motivo, né? Não recuo, então não vou deixar, não vou para outro lado, porque eu estou nesse caminho aqui, e você caminha lado a lado com a razão, com a verdade, né? Busca compreender, fala aqui que você também questiona, né? Você não aceita. Então, essa fé que você vai questionar, não, é isso mesmo. Quanto mais você questiona, mais você se conhece, né? Fortalece. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos. Assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resulta a incerteza e a excitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater essa fé que se tem, os adversários que se tem de combater. Então aqui está falando que essa fé robusta, né, ela te dá perseverança. Então, muitas vezes a gente vê as pessoas lutando, e às vezes eles não estão nem conseguindo ainda os resultados que eles queriam, mas eles continuam lutando, porque eles acreditam, né? E é preciso, porque para vencer esse adversário é preciso lutar. E nós sempre somos testados através da nossa fé. Então, muitas vezes são colocados obstáculos para poder colocar também à prova a nossa força, né? Será que nós vamos... eu preciso daquilo, mas eu preciso saber se quando eu tiver aquilo, eu vou ter força para sustentar o que eu quero, né? Então, muitas vezes nós somos colocados à prova para isso. Não é porque o Cristo quer o nosso mal, quer nos penalizar. É porque nós precisamos estar fortes para aquilo que nós queremos. Porque o Cristo não quer ninguém fraco, né? Ele quer você sempre fortalecido. E é a fé que te fortalece. Essa fé inabalável, né? Então, que nós possamos refletir e buscar esse entendimento, esse conhecimento da nossa fé. Deixa eu só ler isso aqui de novo para continuar. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem
se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resulta a incerteza e a excitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Então fala, essa fé vacilante, ela nem quer lutar, né? Ela já não acredita. Antes dela fazer, ela já fala, não vai dar certo, né? Então começa a fazer uma coisa, será que vai dar certo? Então a gente tem que tirar esse será que vai dar certo, a gente tem que acreditar, vai dar certo, e fazer de tudo para que dê certo, né? Então não deixamos ser vacilantes na fé, vamos acreditar. O Espiritismo nos ensina que a fé não deve ser imposta, mas construída pelo entendimento, através do estudo das leis espirituais, da reencarnação, da evolução moral e da comunicabilidade dos espíritos. O indivíduo começa a compreender os porquês da vida e essa compreensão fortalece a fé. Então, aqui fala que a gente, o Espiritismo fala que existe a reencarnação. Enquanto muitos não acreditam na reencarnação, e quando eu acredito que eu reencarno, que eu vou reencarnar, eu tenho que ser melhor. Eu tenho que fazer essa vida aqui valer a pena, porque eu vou precisar voltar aqui. Se eu ficar devendo algo, eu vou reencarnar numa situação mais difícil, né? E fala também que o Espiritismo também nos ensina que nós temos a comunicabilidade dos espíritos, nós comunicamos com os espíritos, né? Então a gente vê aí todas as quintas-feiras, vem os espíritos, deixam as mensagens, então isso aqui é uma comunicação. O Espiritismo nos traz isso, né? Que existe essa comunicação. Isso aí nos ajuda também a compreender, né? Compreender melhor a vida, porque esses espíritos, eles vêm nos trazendo muitos esclarecimentos, porque eles enxergam de um patamar mais alto, né? Que nós estamos aqui, nós não conseguimos ver. Então, eles vêm nos trazendo muita clareza, muitos ensinamentos, né? Porque essa que é uma das missões dos espíritos. A fé raciocinada nos dá lucidez para vermos a meta que queremos alcançar e os meios de chegar lá. É sempre calma e verdadeira. Desperta a vontade e o desejo de agir. Ela dá coragem, esperança e persistência, transformando a pessoa em um agente ativo de mudança. Eu não sei se vocês já sentiram isso. Às vezes, eu em muitas coisas que eu precisava fazer, eu senti essa força, sabe? Coisas que às vezes eu nunca tinha sentido, pensado. Então, essa fé, ela te dá esse encorajamento, né? De se sentir grande, né? De que eu consigo, eu posso. Se o outro conseguiu, por que eu não consigo fazer isso? Talvez não precisa ser igual ao do outro, mas que você consiga, né, executar aquela tarefa. Então, a fé te dá isso, te dá te fortalece e te dá te sentir capacitado, te sentir capaz, né? A fé raciocinada, baseada em fatos lógicos, conduz à certeza, à paciência, à esperança. Então fala, tem que ter paciência, não é de uma vez, né? É aos poucos, né? A fé, ela sabe esperar o momento certo, né? Como fortalecer a nossa fé? Com esforço, estudo, reflexão e prática diária. Reserve um instante para a prece sincera, busque luz nas obras de Kardec, né, que é o codificador do Espiritismo, e em tantas outras que edificam a alma. Reflita com o coração aberto sobre os ensinamentos e permita que eles floresçam em sua vida. Viva a caridade em gestos simples e cultive o amor ao próximo como caminho de transformação e fortalecimento de fé. Então, aqui fala da caridade, né, de amar, né, amar o próximo, cultivar esse amor ao próximo. Então, o Cristo, ele não nos pede grandes gestos, né, gestos simples, né, como ele também, né, fez coisas simples e foram grandes, né, então, que a gente busque a simplicidade, né,
eu trouxe aqui 3 perguntas de reflexão, que vocês podem estar, né, nós podemos estar refletindo para a gente descobrir, será que nós estamos alinhados com a nossa fé? Então, a número 1. Você tem exercitado uma fé raciocinada ou apenas repetido crenças sem refletir? Então, vamos refletir, né? Será que nós estamos raciocinando, né? Ou será que nós estamos sentindo estamos só repetindo as crenças, né? Aquilo que o outro faz, eu vou fazer aquilo que o outro faz, sem questionar nada, né? Será que está certo? Será que está errado? Diante das dificuldades, você costuma buscar força em sua fé e vontade? Então, para responder. Depois eu vou passar esse questionário para vocês, se quiser levar para casa. Como você pode aplicar sua fé no dia a dia para superar os obstáculos? Como será que nós podemos aplicar nossa fé no dia a dia? Então, nós temos que buscar, né, encontrar esse meio de aplicar nossa fé todos os dias, né? Não é só hoje, são todos os dias, porque tem que ser constante, né? Tem que ter ação. A fé é ação, né? Então, não é aquela coisa que só da boca para fora. Eu tenho que fazer algo. Isso tem que pulsar dentro de mim. A fé tem que ser viva dentro de mim. Não é só ir lá, né? Por exemplo, eu venho aqui na quinta-feira, eu, né, faço, escuto e eu depois as ações, né? Então eu tenho que agir, eu tenho que botar em prática aquilo que eu aprendi, aquilo que o Cristo, né, está nos ensinando. Então a gente tem que botar em prática, porque quanto mais eu faço, mais eu vou mudar, mais vai melhorar a minha vida. Eu vou deixando de ser aquela pessoa que eu era antes para ser uma nova pessoa, né? E é muito bom quando a gente está alinhado, né, com as coisas do Cristo, com essa fé, com o amor do Cristo, porque tudo fica mais leve, né? Aqueles fardos pesados, aquilo que parecia ser difícil de carregar, vai ficando mais leve, né? E o nosso entendimento também em relação ao outro, a nós mesmos, vai ficando mais tranquilo, né? Tanta coisa que às vezes a gente não suportava, às vezes no outro a gente vai começando a entender o outro, né? E muitas vezes aquilo que a gente acha que é errado no outro, talvez o problema está em nós, né? E a gente enxerga muito no outro, né? Então a gente começa a refletir sobre tudo, né? Sobre nós, sobre o outro. E nada sem o amor, sem a paciência, sem a caridade, nós não vamos conseguir. Se a gente não tiver amor, tiver paciência para esperar e lutar com paciência, né? Porque nada acontece da noite para o dia. Não adianta se alguém prometer para vocês, eu trago seu amor em 3 dias, pode, né? Eu te dou uma fortuna se você clicar aqui. Então, essas promessas fáceis não são do Cristo. Então, que a gente possa ter discernimento, né? Refletir. Assim, então, são exemplos que a gente fala, né? Mas que muitas vezes pode acontecer. Então, o Cristo, ele não precisa de gritar para a gente ouvir. O Cristo, ele é só tranquilidade. E ele nos fala todos os dias, basta a gente ouvir, precisa silenciar dentro de nós para a gente também ouvir o que ele quer nos dizer, né? Então, que a gente tenha tranquilidade para a gente refletir, tirar um tempo, né, para refletir, para buscar conectar com o bem maior, que possamos todos os dias tirar esse tempinho e conectar com Cristo, né, com o Criador, com os mentores de luz, né? Cada um de nós temos nossos mentores. É só chamar, pedir por eles para trazer toda a clareza, todos os esclarecimentos, né? Nos fortalecer, nos ajudar. Naqueles momentos, né? Qualquer momento que a gente estiver passando, é só chamar os nossos mentores, cada um chama seu mentor, né? De luz, que ele vai conduzindo, né? Ele vai conduzir. E observe, vai observando que vocês vão ver, né, os sinais que eles vão te dando, né? E segue, não sejam desobedientes, né? Escute
escute dentro de vocês, pare, mas precisa silenciar a mente. Estar com o coração aberto, né? Com os pensamentos elevados, né? Sempre no positivo. Sempre que vier esses pensamentos negativos, faça as preces. Tenta não pensar, né? Só pense, não, eu vou conseguir. Nunca desista daquele dos seus objetivos. Caminhe sempre na direção da luz. Graças a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade, agradeço a vocês por terem me ouvido, agradeço aos nossos internautas, né? E que o Cristo esteja sempre com vocês. Graças a Deus. Eu convido a mentora, né, a se retornar. Graças a Deus, né? Graças a Deus neste momento, né? Vamos elevar nossos pensamentos ao Cristo. Que essas energias curadoras cheguem a cada um de nós aqui presente, aos nossos familiares. Que essas energias possam chegar aos nossos lares, aos nossos dormidores, trazendo toda a tranquilidade a nós, retirando os pensamentos negativos, trazendo a pureza. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje eu tenho uma mensagem. É uma moradora dessa cidade, né? Ela fala que quando ela chegou aqui com os seus familiares, a família era numerosa, né? Com os filhos e seu companheiro, só que eles não conseguiam adaptar com outras pessoas. Eles, em casa, eles não conseguiam como diz, se acertar. Então, era uma família que quem olhasse lá fora sentia medo deles. Olha para você ver. E ela fala que quando ela chegou aqui, né, ela vinha de um local muito pequeno, né, com grandes movimentações de corações, né, e ela achou que quando ela mudasse para uma cidade maior, que seus filhos iam se ajeitar, né, e ia trazer mais tranquilidade a ela, mas não. Eles encontraram os locais para aumentar seus vícios, né? E é uma situação bastante delicada, porque aí a população começou a ter medo dos seus filhos. E ela fala que ela lutou muito para isso, né? Ser positivos, e ela reunia com a sua família, e sempre tinha os seus conversadores, né? Que eles se comportassem, porque eles já estavam numa cidade maior, que ele se comportasse para ninguém ter medo e sentir aquele receio de não aproximação. E ela fala que ela começou a sentir uma tristeza muito grande, porque quando seus filhos saíam na rua, as pessoas corriam deles, porque eles arrumavam confusão, falava que muitas vezes queria machucar o outro, e isso ela começou a se trancar dentro dela. E aí ela falou que ela não conseguia ser feliz dessa forma, porque ela tinha passado aquele ensinamento, ela vinha de uma família com muito amor, e ela fala que era o oposto, né? Que ela, dentro dela era muito amor, mas do companheiro era muita vingança, era muito ódio. E ela achou que com essa aproximação que ia mudar muita coisa. Só que aí veio os filhos com as mesmas características do companheiro, do pai, né? Então ela
começou a se preocupar muito com isso. E ela fala que as tristezas começaram a chegar de uma maneira que ela não conseguia mais lutar com as tristezas. Ela começou a sentir que ela precisava ir embora, despedir do universo, porque ela não tinha como continuar aqui em Terra. Ela queria já ir para o universo, fugir, né, da Terra, desses grandes acontecimentos de tristeza. E ela fala que quando, numa festa, né, daqui, né, ela fala da festa do padroeiro, ela começou a arrumar essas crianças, né, e tinha crianças e adultos, né, então era bastante filhos, era 12 filhos, e ela fala que ela começou a se preocupar, né, com essas crianças e esses adultos para ir até o encontro. E quando ela chegou lá, ela colocou todos à sua volta, conversaram em casa, e quando chegou lá, ela sentiu que eles poderiam ser curados. E ela pediu muita força, né? O padroeiro da cidade, muita força para que alimentasse o amor àqueles filhos, que aqueles filhos ela tinha colocado em terra com muito amor, ela tinha recebido eles com muito amor e que ela queria que eles também multiplicassem dentro dele esse acolhimento e amor. E ela fala que quando ela voltou para casa, ela sentiu muito cansada. E ela começou a pensar, nossa, como eu saí do meu lar, eu volto em pedaços para cá. Que ela estava muito cansada e ela achou que ela ia desencarnar, porque era muito cansaço. E ela fala que ali ela pediu as forças, né? E pediu que ela continuasse em terra. Ela precisava mais dessa oportunidade, dessa chance, de estar ao lado dos seus filhos. E ela fala que os bebedouros eram muito, né, no lar. E ela fala que quando ela chegou no seu lar, ela fala que faltou o seu filho mais velho. O primogênito não estava presente. E ela fala, olha para você ver. E ela fala que aquele primogênito era o que mais lhe dava trabalho. E ele tinha ficado para trás. Ela não tinha percebido. E diz ela que quando ela sentiu a falta dele, ela quis ter forças para ir ao seu encontro, mas ela estava muito cansada. Seu corpo já estava fragilizado e ela não sentia mais forças de buscá-lo. E nesse momento, ela fala que pelas suas preces, pelo seu amor, ele, como diz, veio ao seu encontro. Mas era o espírito. Ele já tinha desencarnado. E ela fala que naquele momento que ela pediu essas forças, olha para você ver o frio que vem chegando, né? Já vem uma camada gelada, não sei se vocês vão sentir, mas estou sentindo. A temperatura começa a cair. E ela fala que naquele momento ela achou que ela não ia suportar continuar em terra, porque ela tinha pedido, né, essas forças, e aquele primogênito que poderia dar as forças a ela não estava mais presente. De repente chegou a notícia, né, do desencarne. E ela foi perdendo as forças, né, para aquele encontro de não conseguir ajudar os demais. Para você ver como tudo muito triste, né? Para essa mãe, com tanta esperança, com tanto amor e tanta fé. E tudo mudou, né? Depois dessa passagem desse filho,
Os outros filhos veio ao acolhimento dela e permaneceu com mais fé e amor. Mas ela fala que não foi por isso que ela teve a fé, não foi pela perda, mas a busca da fé lá atrás, onde ela saiu de casa em busca desse acolhimento e desse amor. E muitas vezes nós colocamos as perdas, né, como o resultado de muita negatividade, que ali a gente não poderia, né, resistir, que aquilo poderia nós desistir ali, né, ela tinha todos os motivos, né, de desistir. Mas ela foi forte, ela venceu. Então, por isso, precisamos acreditar nos altos e baixos, né, que nos acontece. Precisamos ter fé. E quando nós dizemos isso, mentora, mas ali precisou dela perder um filho para se erguer? Não. Ali foi um aprendizado. Ela precisava reagir. Ela precisava mostrar sua fortaleza dentro dela. Ela precisava ter fé. A cura só veio através da sua fé, do seu amor. O que ela teve medo de perder mais filhos? Então, nunca desista, tá? Nunca se envolva, nunca se entregue às energias negativas. Eu não consigo. Se vocês estão em terra, temos muitos aprendizados por aqui. Aproveite as grandes oportunidades. Levante sempre o seu olhar para o Cristo, para o alto, mesmo diante das suas dificuldades. Se você tem fé, você vai vencer. Você é grande demais. Se sinta importante. E graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou fazer uma pergunta a cada um de vocês, né? Vou copiar da mentora Celeste Maria. Vocês já imaginaram o tamanho da fé de vocês? Vocês já deu tanta importância à sua fé? O que mudou? O que é preciso mudar? Vamos olhar dentro de nós. Vamos nos valorizar. Vamos nos amar em primeiro lugar. É preciso. Hoje eu tenho uma mensagem de uma senhora. Ela sempre está aqui conosco, né? Agradeço imensamente a grande oportunidade, né, estar aqui transmitindo. Ela deixa uma mensagem a uma filha que está presente. Ela sempre, ela fala que essa filha estava sempre com a cabeça erguida, sorrindo. Nos últimos dias, essa filha se abaixou, se entristece.
E ela fala que é preciso levantar a tua cabeça e agradecer a grande oportunidade. E muitas vezes nós sentimos pequenos demais, mas se valorize. Hoje, nesse dia de hoje, pode ser que você se sinta com saudades de passagens que aconteceu em terra, mas valorize o que passou. Só isso. Não deixe, como lhe diz, uma brecha para viver novamente. Não mudou. Continua da mesma forma. Só os seus pensamentos que possa sentir grande essa pessoa que quer destruição. Graças a Deus, agradeço imensamente, né? Essa mensagem é de uma mentora, né? Que ela está aqui sempre presente conosco. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Sinta amados, escolhidos, tá? Por todos os mentores. Espero que, como diz, a temperatura volta ao normal, né? Sentir o frio, né? Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Como lhe diz, eu sinto muito feliz e realizada de estar transmitindo as palavras a cada um de vocês. Graças a Deus.